devocional do povo de Deus, ou seja, nos atingiu também, atingiu nossa casa, nos alcançou. Quando, em ocasião da festa da Virgem Maria, São Francisco resolveu ir num monte chamado Alverne, conhecemos a história, e ali ele se decidiu naquele instante, né? Vou fazer uma quaresma aqui, em honra a São Miguel Arcanjo e a Santíssima Virgem Maria. E ali ele ficou durante 40 dias em oração, e num dia como hoje, provavelmente numa noite como essa, ele teve uma visão, ou seja, no último dia da festa dos 3 arcanjos canônicos, né, da igreja, assim nos ensina a igreja. São Miguel, como Deus, né? São Gabriel, força de Deus. São Rafael, arcanjo, e a medicina de Deus. Aparecem nos trechos bíblicos. Ele ali, naquele dia, como hoje, teve a visão do arcanjo Miguel e do próprio Jesus na cruz. E ele teve impresso no seu corpo os sinais da paixão gloriosa do Senhor. Foi ali, no Monte Alverne, carregou em seu corpo as marcas do Cristo, se tornando aquilo que ele amava na sua carne, aquilo que ele adorava. Já não era ele quem vivia, era Jesus Cristo quem vivia nele. Ou seja, ele passou por todo um combate espiritual. Foram 40 dias de luta, de oração, de adoração, de presença de Deus, de busca de Deus. Típico de quem dedica o seu coração como um altar para adorar aquilo que o arcanjo sempre quis. Essa história extraordinária que São Francisco soube viver e buscar em oração, que para se fortalecer e crescer ainda mais em fé, em espiritualidade, como cristão em seu tempo, talvez um dos melhores e maiores do que eu já vi, também hoje entra na nossa história de vida. Porque toda luta, toda guerra em Deus só se vence com adoração. Sempre, desde o princípio, desde sempre. Toda luta, toda batalha espiritual, todo combate espiritual, ele só é vencido pela força e pelo poder da adoração. Somente assim nós conseguimos vencer a luta de sempre. E a gente percebe isso. A liturgia da igreja nos remete exatamente a essa realidade. Não se trata simplesmente dos anjos, mas daquilo que os anjos anseiam, daquilo que os anjos buscam, daquilo que na mentalidade angélica se busca, o que eles amam, o que eles adoram. E a gente percebe que nos livros de Gênesis, no livro de Êxodo, em alguns livros e alguns trechos de Levítico, e também em algumas passagens ali de Isaías, de Daniel, e também o próprio Evangelho, Jesus por diversas vezes, como hoje, também dirige a palavra a Natanael, e também o livro de Apocalipse de João, a epístola de São Pedro, e em tantas outras passagens, quando Paulo também fala a respeito dessa realidade, dessa natureza, desse princípio, desse mundo espiritual, que tem uma relação profunda e íntima com essa vida. Desse mundo espiritual que não está alheio à nossa realidade, aos nossos conflitos, às nossas necessidades, às nossas batalhas. Esse mundo espiritual que desde sempre irrompe uma batalha lá, que se reflete aqui. A gente acha que a nossa luta é puramente humana, né? E tenta enfrentar a nós mesmos o tempo inteiro, e tenta se defrontar com aquilo que nos aflige, achando que os problemas dessa vida, elas estão contidas somente naquilo que os nossos olhos veem. E muito se engana. A vossa luta não é contra a carne e o sangue, diz Efésios, mas a vossa luta é espiritual, é contra espíritos malignos que estão pelos ares. Essa luta desde sempre e para sempre. O mais antigo, né, hoje de uma forma especial, os 3 anjos, aquele que esteve com Tobias e Sara, São Rafael, aquele que esteve presente em tantos trechos bíblicos, sobretudo com a gloriosa Mãe de Deus, a Virgem Maria, o Arcanjo Gabriel, mas o mais antigo de todos os seres viventes espirituais, o mais antigo, vai dizer a Bíblia, daqueles espíritos ministradores, adoradores,
o mais antigo de todos, depois da grande batalha, o mais antigo de todos os anjos, elevado à hierarquia de arcanjo, que soube vencer e venceu Lúcifer, né? O ser perfeito. Nunca houve um ser tão perfeito no mundo angélico, senão esse, Lúcifer, cerimoniário da liturgia do céu. Olha que isso, né? Eleito por Deus. Deus não precisava falar. Lúcifer abria a boca e os anjos sabiam que se tratava de Deus. Havia uma unidade muito profunda, né? Chega a ser bonito quando a gente fala dessa parte. Vaso honorífico insigne, vaso de luz, estrela d'alva da manhã. Não é o sol, mas a primeira estrela que aparece no céu. Lúcifer, né? Vaso de luz. Lindo, lindo. Que não soube compreender o projeto divino desde sempre. Porque existem três naturezas: divina, humana e angélica. Das três, a mais pobrezinha é a nossa. Nós somos falhos, nós somos falíveis, imperfeitos, né, Roseli? Né, Cris? Somos seres limitados, cheios de pecados, tendenciosos por natureza ao erro, por causa da nossa natureza manchada pelo pecado. Para Lúcifer, ou para aquela estrela da manhã, Deus que queria amputar um pedaço de si para doar a nossa natureza a salvação em Jesus e nascer de uma mulher, foi um absurdo. Cegado pelo, nós conhecemos, cegado pela própria luz, ele se levantou numa grande traição a Deus, usando de sua proximidade a Deus para varrer. A segunda leitura que ouvimos aqui, eu coloquei, pedi como segunda leitura, era opcional, mas as duas leituras eram ótimas e não tinha como não proclamar as duas. Eu falei, coloca a primeira e segunda leitura, né? Porque são leituras maravilhosas e essa irrompe o início da maldade no mundo, porque fala de coisas que aconteceram, de coisas que acontecem e de coisas que acontecerão. E na eternidade, Lúcifer se revoltou contra Deus, porque Deus nos amou profundamente. O mal se levantou no céu contra Deus por causa de você. Qual o seu nome? E tem nome? Qual o seu nome? Certo. Por causa dessa pessoa que é você. Uma salvação pessoal. Lúcifer se revoltou contra Deus, porque Deus resolveu amputar um pedaço de sua essência para colocar no mundo, porque Deus queria se fazer carne, e se fazendo carne no seio de uma mulher, e a partir dessa encarnação, no princípio dessa encarnação, nos garantir aquilo que a nossa natureza não conseguiria sozinha, a graça da redenção, nos colocando agora numa posição até mesmo acima dos anjos, colocando divindade em nossa natureza pecável. Em Jesus Cristo ele disse não. É isso? Como pode? Como pode nós, seres perfeitíssimos, espíritos adorantes, que amamos esse Deus com ternura, se fazer a imagem e semelhança desses? Nós conhecemos ele, uma grande atitude de apostasia, né? Se levantou contra o Altíssimo. E Isaías vai dizer que ele construiu sua morada, quis construir sua morada acima dos céus. E o anjo adorador, o mais antigo, é lindo. Eu fico imaginando o coração de São Miguel Arcanjo. Gente, humanamente falando, é difícil entender, é impossível. É uma ilustração de uma história que não é possível explicar em palavras de forma correta, porque é muito limitado aquilo que é eterno. Mas a palavra vai dizer, e nós vimos aqui no livro de Apocalipse, depois daquela visão de Daniel, quando via a glória de Deus a partir da nossa própria natureza, eu vi alguém como filho do homem vindo, ele tinha os olhos de fogo, não era isso? Ele vinha pulando sobre os montes, a gente canta isso. Ele vinha vindo, ele estava tendo uma visão da nossa natureza sendo glorificada a partir de uma adoração. Houve uma grande batalha no céu, e essa batalha foi rompida quando os anjos deixaram de adorar a Deus para adorar seres criados.
Porque olharam para Miguel e não, olharam para Lúcifer e não para Deus. E é interessante que Miguel, naquele instante, se levanta em adoração. A palavra vai dizer que ele estava em adoração, e em adoração ele venceu. A palavra disse que ele disse: não é quiesiete Deus. Quem como Deus? Ninguém é como Deus. E os anjos lembraram naquele momento. Santo Tomás vai dizer que o anjo, quando fala não, quando fala sim, é sim. Sim, não para os anjos. Não tem como ele voltar atrás. Mesmo que ele queira, não tem como. Porque não há redenção para eles. A partir desse momento, naquele instante, Lúcifer foi rebaixado como o acusador, não é isso? Satanás. Ele foi para a terra e para os infernos, junto com um terço do céu, deixando o espaço dele vago para você. A ira dele foi grande naquele instante, que ele então iniciou uma batalha contra os céus da terra. Palavra de Deus isso, gente. Cultura judaico-cristã. Obrigado, filho. Obrigado, filho. Cultura judaico-cristã. A partir dali começou uma batalha que irrompe o mundo espiritual na vida humana. E olha o que eu vou dizer agora, é muito sério. Porque a partir daqui, deste princípio, Apocalipse 12, depois os livros de Daniel, quando relatam de forma espiritual, de forma simbólica, mas agora aqui, desmistificando e ao mesmo tempo, trazendo uma alegoria do símbolo, ou seja, a tradução, a legenda do símbolo para minha e para a tua vida agora, inicia situações em nossa história, de dificuldade própria da nossa história, mas dentro da nossa história, a Escritura vai dizer, há de fato, há de verdade, uma intervenção do mundo espiritual, e o que acontece no mundo espiritual, não é consequência da nossa vida, mas o que acontece na nossa vida, também é consequência do mundo espiritual. As nossas batalhas já começaram desde sempre, toda vez que acontece uma quaresma, seja ela litúrgica, seja ela dos anjos, todo mundo fala, meu Jesus amado. Quem é que fez a quaresma de São Miguel? Levanta a mão e diga eu. Aí todo mundo fala, meu Deus, foi tão difícil. É claro que foi difícil. É uma batalha espiritual. E quando se trata de batalha espiritual, significa que se manifesta na nossa história aquilo que é próprio da nossa história. Mas a nossa luta não é contra esse mundo. Desde sempre foi uma batalha espiritual, totalmente espiritual, desde sempre. Mas os homens cegando-se, tirando de si, insistindo em crescer, e não ter aquele coração adorante do próprio arcanjo Miguel, que soube reconhecer a Deus, independente da sua manifestação, seja ela na glória, seja ela na cruz, seja ela na Eucaristia, seja ela onde for, mas é Deus, eu adoro. Eu só posso reconhecer com um coração de criança, e o coração de criança de São Miguel Arcanjo pôde fazer com que ele vencesse naquela hora, porque as batalhas com Deus só se vence assim. A nossa luta não é contra homens, não é contra a carne. Esse tempo eu dizia numa pregação que isso já começava, até o próprio profeta Daniel fez uma quaresma, que não foi exatamente uma quaresma. Obrigado. Foi um período de oração. A continuidade aqui mesmo dessa leitura. Vocês conhecem a história de Daniel, não conhecem? Aquele que tinha visões e sabia interpretar em profecia sonhos e visões. Talvez um dos maiores profetas que eu já vi. Acontecia uma guerra. E uma guerra entre os persas. Persas é o quê? Uma nação. E essa briga só podia ser interrompida pela oração. E ele sentiu que deveria fazer isso. Ele sentiu que deveria rezar por 21 dias. Que sequência dessa leitura? 21, não é isso? 2 mais 1 é quanto? 2 mais 1? Para nós cristãos, o 3 significa o quê? Trindade. Tempo de Deus. Ele rezou por 21 dias. E ali ele fez mortificação.
Se fosse da nossa linguagem, ali ele fez o terço, ele fez a ladainha, ele fez jejum, aí ele foi lá do Santíssimo, e ali ele adorou, e ali ele se prostrou, e ali ele foi pedindo para que aquela luta que estava sendo travada aí entre o seu povo e o povo persa acabasse, e cada vez que ele rezava mais, a luta continuava, cada vez que ele pedia, piorava, e ali ele rezando no templo de Deus, nos 21 dias de sua vida espiritual, naquele instante, ele rezou e se prostrou, e ali fazendo mortificação, tomava banho, não colocava perfume, por mortificação, comia aquilo que não lhe agradava, por mortificação, ali ele foi abrindo mão dele, para que aquela luta fosse vencida, só que à medida que ele rezava, nada acontecia, na medida em que ele se entregava, nada acontecia, parecia que piorava. Parecia aquela história, né, Lu? Cada vez que eu rezo, mais fantasma me aparece. Estou rezando, não está adiantando nada. E a palavra vai dizer que esse que teve essa visão que depois é revelada em Apocalipse, e também em Jesus Cristo, fala para Natanael, falando da glória de Deus. Daniel, depois de 21 dias, desanimou. Ele desanimou. E a palavra vai dizer que esse que ele viu agora, nessa visão, apareceu para ele o anjo do Senhor. Depois desses 21 dias e depois dele ter desanimado, ele disse, diante dele, só ele via, estava com um monte de pessoas, mas somente ali, na Pérsia, ele viu aquele anjo, totalmente revestido, cingido do céu. O anjo disse, olha, eu demorei porque essa luta tinha sido travada há muitos dias, mas eu estava preso no meio da batalha. Eu demorei para te trazer a resposta das suas orações, porque eu não tinha forças para sair do meio da batalha. Era necessário que alguém mais poderoso que Miguel, na leitura de Daniel, o chefe dos anjos, viesse. Era necessário que ele viesse para me resgatar e cruzar o inferno para te trazer a resposta. Você fez a quaresma, não fez? Você rezou durante 40 dias. Padre, foi batalha espiritual. Oh, mas foi uma batalha. O que você passou não foi nada do que o arcanjo fez para chegar aqui nessa noite e te trazer a resposta. Nessa noite, São Miguel Arcanjo traz a resposta, porque a igreja nos leva a esse mistério. Quando a gente celebra esse arcanjo, nós percebemos uma noite como essa, que ele cruzou os 7 infernos para chegar até você. Por isso que demorou. Por isso que demorou a sua resposta. Por isso que está demorando a sua resposta. Esses 21 dias no qual você reza, no nosso caso 40, em outros 30 anos, outros 10 anos, outros 20 anos, outros 20 dias. Eu não sei qual o tempo de Deus para mim ou para você. Eu só sei que a palavra nos ensina que esse anjo nos traz a resposta das nossas orações. Eu não sei qual é a resposta que você quer de Deus, mas a resposta que eu te dou é Jesus Cristo. A alegria do coração dos anjos, a resposta. A palavra diz que naquele momento ele venceu. Mas ele venceu porque a luta não era contra os persas, a luta era dos anjos. Olha para quem está do seu lado e diga assim, é uma batalha sendo travada por sua causa. Não pode apontar o dedo para a pessoa e diga, por tua causa. E às vezes a gente vem para a igreja, está na missão Voz dos Pobres, a gente está aqui, a gente está ali, a gente está rezando, a gente está clamando, a gente está pedindo, a gente faz jejum, a gente faz novena, a gente faz trezena, e a gente faz adoração, é 3 horas de adoração que dói as costas, dói o pé, o joelho some da perna. A gente está ali rezando e parece que a resposta não vem. Amados, isso não é a batalha completa. O que você faz ainda é pouco, porque aquilo que está acontecendo no mundo espiritual é para a tua salvação, a salvação da tua alma, a conversão da tua alma e da tua família. Por isso não limite sua visão naquilo que você vê. Não limite, você e eu não temos o direito de achar isso, porque Deus não tarda. Deus ele chega no momento exato. E se a graça, se as respostas da tua história ainda não chegaram até você, porque é uma luta espiritual que se levanta pela sua salvação, pelo teu resgate. Há alguém nesse momento lutando por você.
ao mundo espiritual nesse momento, lutando por você, lutando pela tua salvação, pela salvação da tua casa, pela salvação da tua alma. Então não desanima. Olha para o teu irmão e fala assim, apontando para ele: você não tem esse direito. Não desanima. Não desanima. Porque a tua resposta, a tua resposta tem um nome. Jesus. Entende isso, amados? É Jesus. Jesus é a resposta. Jesus sempre foi a resposta. Ah, a resposta, qual é o seu nome? Como? Claudeni, não é o Claudeni. A resposta, qual é o seu nome? É a Cristina? Não é a Cristina. É o padre? Não é o padre. É quem está aí do seu lado? Não é quem está do seu lado. A resposta é só uma: Jesus Cristo. Essa é a resposta. Tudo, de tudo, só vence quem adora. E você veio hoje aqui para adorar. Você saiu da sua casa para vir aqui para adorar. Você veio aqui para adorar, não de qualquer jeito, mas para adorar pelos anjos desse anjo, pelos olhos e pelo coração de São Miguel, que com doçura amou a Deus e ama, e por amor a esse Deus encarnado, o Verbo de Deus, entra no combate espiritual por você, desde sempre. Mas eu não estou vendo ainda, você não vai ver mesmo. Você vai ver no momento exato. Há uma luta. Há uma luta. Mas Deus se esqueceu de mim. Deus não se esquece de ninguém. Acredite, Ele disse na palavra. E se Ele disse na palavra, Ele se submete àquilo que diz. Ele não é que nem os homens que voltam atrás. Não. Se Ele disse que te ama, que Ele se preocupa com você, é em nome desse amor que os anjos lutam. É por você. Não desanima não. A sua resposta tem um nome. Não desanime. Não desanime. Não desanime. Tem um nome. Saia do lugar que limita a tua visão. Saia. Tenha um coração determinado nessa noite. Tenha um coração que queira estar determinado. Para de se fazer de vítima. Para de se fazer de hóstia. Só tem uma só. É Jesus. Saia dessa posição. Santa Teresa d'Ávila disse: o diabo, ele teme corações decididos. Ele morre de medo. Por isso, nessa noite, nós queremos sair daqui com o coração decidido, né, irmão? A adorar a Deus. A adorar a Deus. A glorificar a Deus. A fazer também do nosso coração um sacrário. A fazer o cume do nosso coração um grande templo de adoração, onde os anjos vêm adorar. E agora, sob o poder da Eucaristia, manda fogo, Senhor. Aviva a comunidade de vozes pobres, aviva os missionários, ressignifica, Senhor, tudo agora. Ressignifica o serviço a Deus, a adoração a Deus, o serviço e o amor aos pobres. Ressignifica a graça de ser pai, de ser mãe, de ser filho, de ser padre, de ser freira, de ser frei, de ser o que é, a verdade que Deus fez de você. Ressignifica agora, Espírito Santo, a graça de ter um coração entregue como o do Arcanjo Miguel. Toca lá no nosso fundador, também ele necessita dessas orações. Também os outros missionários que não puderam estar aqui, as outras famílias, pessoas que conhecemos, que gostaríamos que estivesse, toca, mas aviva, Senhor, aviva esses corações, dá sentido àquilo que havia perdido sentido, dá mais uma vez um significado necessário, Senhor, porque sem o Senhor nada faz sentido, nada faz sentido, nada faz sentido. Eu não quero me esconder atrás de Ti, Senhor, mas eu quero me encontrar em Ti. Então me ensina, vai dizendo isso. Nessa noite, nós viemos aqui, sair com uma adoração de fogo desse lugar. E em nome de Jesus Cristo, aquele no qual os anjos amam infinitamente no céu, e aonde por Ele rompem uma batalha por você e por mim, e por toda a igreja, e por todos os homens. Eu peço a Jesus hoje, que Ele venha em nosso auxílio, que
Quem está precisando aqui, levanta a mão e fala eu. Está todo mundo já no fogo. Levanta a mão e diga assim, eu. Somente pelo poder de Deus é possível. Vem, Espírito Santo. A gente olha às vezes as pessoas na igreja, até mesmo aqui, eu vejo a desmotivação. Eu falo, não está rezando. Mas não é uma questão de julgamento. Eu falo, eu fico triste porque perde o significado. Quando eu começo a olhar para outras coisas a não ser Deus. Mas padre, eu tenho que ter uma fé alienada? Não. Eu tenho que ter as outras coisas da minha vida a partir de Deus. Não Deus a partir das outras coisas. É o contrário. Foco. Foco. Não adianta ficar cabisbaixo. Você é filho de Deus, você não tem o Espírito Santo, não é espírito de porco, não é isso? Porco que anda de cabeça para baixo, assim. Não consegue olhar para cima. A irmã ri. Filho de Deus olha para o céu, de onde vem sua esperança. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Fala para quem está do seu lado, erga a tua cabeça. O seu lugar no céu. Foi garantido. Satanás e seus anjos. Caíram do céu. E agora o lugar deles. Tem um nome. O seu nome. Fala para essa pessoa o seu nome. E o meu nome. O nosso nome. O convívio dos eleitos. Nos pertence. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vem, Espírito Santo. Renova em mim. Essa graça. Renova em mim. Essa dimensão de fé. Renova em meu coração. Que o Senhor Jesus Cristo elevou a minha natureza. A natureza dele. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Eu convido você nessa hora, antes da liturgia eucarística, se colocar inteiramente ao dispor do Espírito. Eu peço aos músicos, que aqui na voz dos povos, nossos músicos são bons, porque são fracos também, são fortes. Como uma adoração angélica, eu peço aos serafins, eu consagro vocês aos serafins, para que os serafins vos dê agora um cântico de fogo. E agora, até quem está aqui fora, aqui dentro, eu peço para que orem no Espírito. Vamos deixar Deus fluir. O Pai me dizia agora, antes de começar a missa, né? Padre, vamos rezar, vamos adorar. Estamos precisando avivar esse amor em nós. Eu gosto dessa sensibilidade do canto e do toque dentro da voz dos povos. Porque eles percebem verdadeiramente que ninguém consegue sem essa adoração. O Espírito Santo nos leve até lá. A adoração do Arcanjo Miguel nessa noite. Derruba por terra aquilo que é carnal, aquilo que é puramente humano. Dai-nos uma visão espiritual. Vem, Espírito Santo, abra suas mãos assim e vá orando no Espírito.